Buenos dias, diretamente da TV Zumbilândia, Costa da Lagoa Floripa, para todo o nosso país, nosso Brasil, para os nossos amigos brasileiros que estão em outros países. E nós voltamos a transmitir aqui na nossa Zumbilândia, nossa TV Zumbilândia, em meio da maldade, em meio dos zumbis, em meio de tudo que não presta, em meio da maldade disfarçada de amor venceu, e nós vamos mostrar na prática como o amor venceu. Segredo de justiça. Quem é segredo de justiça? Segredo de justiça é uma canalice jurídica que o direito positivo aplica para não dar acesso ao processo para as partes. Aí eles conseguem fazer o mau uso do direito positivo, obrigando as pessoas a ajustar um advogado. Quando tem o advogado pago pelo Estado, para essas causas, como diz o próprio canalha que fez o papel sujo aqui, ó, procedimento sumaríssimo. Então, parece que para os procedimentos sumaríssimos não vai mais ter advogado do Estado. Mas provavelmente aqui, ó, nesse processo aqui, ó, ainda teve, né? Foi indicado aqui da AJG e foi mandado que eu pagasse o advogado porque eu era a parte que perdeu. Mas logo embaixo, eles dizem que não seria eu que pagava em virtude da gratitude, pita blá blá blá. E eu quero saber quem foi o advogado que falou por mim numa causa que advogou contra mim, para mim perder meu direito à defesa, para mim perder os meus direitos, todos vários direitos, e sacrificar, né, o meu réu primário. Essa canalha vagabunda que coacionou o Ministério Público, chamada Elisete, ela teve acesso a um processo que tem respeito a segredo de justiça, a crianças. Como que ela teve acesso? Professora aposentada, 60 anos, muitos informantes dentro do Fórum Universitário, segundo ela mesma, ela é dona do Fórum Universitário. E quem passou a informação para ela do processo que rola na 9ª Promotoria sob segredo de justiça, né? E que ela constitui um dossiê contra a família e contra as crianças. O dossiê comunista da Elisete, né? Como eu tenho escrito aí no meu canal e tenho marcado o canal onde o Renato divulga alguma coisa do nosso dia a dia. É alguma coisa. É a gente buscando os alimentos, é o nosso dia a dia, videozinhos curtinhos de alguma participação, aí quando ele está consertando algum barco. E elas, como boas comunistas enrustidas, boas ostracistas, boas canalhas, boas donas do amor venceu. É o amor, né? É o amor que elas dizem, é o ódio venceu. A equipe do ódio venceu. Meia-noite estão tramando em grupo mentiras, printando mentiras sobre a família, enquanto elas colocavam a gangue armada aqui, mediante a nossa casa, toda aquela confusão, armas ilegais, disparo, inclusive a arma ilegal que estava na nossa lancha, corresponde ao grupo delas, tem implantado lá junto com o policialesco que eu tenho denunciado e que tem as protegido, né? Em vez de proteger a família, sempre tratando a família como os bandidos e eles como os inocentes. Como que essa senhora teve acesso para mandar o Nando, o seu macho tóxico, fazer um relatório e acrescentar um dossiê deles, escrito também, o dossiê muito mal escrito por ela. Aliás, eu não devia dizer mal escrito, eu devia dizer muito bem escrito, porque lá está exatamente a manifestação do ódio venceu. Toda a manifestação de ódio, onde ela demonstra, em todas as falas, que ela tem realmente ódio das crianças,
ódio da família, que ela insiste em ter acesso às crianças, que ela insiste em chamar os nossos filhos de babaca, de dizer que as coisas que nós ensinamos para os nossos filhos, como criminologia concentrada, sociedade decadente, explicando as divisões sociais desse tempo pós-pandemia, que isso não pode ser ensinado para os filhos. Agora, como enrolar um baseado, agora, sexualização, né? Sexualização do menino, do nosso filho, essa putaria toda, vim tirar as calças na frente das crianças aí, o seu Nando, tudo isso é normalizado por essa dita professora do amor venceu, ou melhor dizendo, o ódio venceu. O real ódio venceu, mais disfarçado de muito amor venceu. Quando eu peço um cara crachá com ela, quando eu filmo o cara crachá dela com o Renato, sempre acusando o pai de ser fraco, que o pai é fraco, que ela é forte, ela é machorra forte, e o pai é fraco, o Renato é fraco, porque ela conhece a doença, conhece a situação de leucemia e usa isso contra ele. Mais uma forma de fazer ostracismo contra o paciente. Igual a amiguinha dela, conduzida por ela, Ana Paula Fortes, mulher de Celo Fortes e mãe de Vicky, que manda os e-mails para o e-mail do Conselho Tutelar. Durante esse processo de criar um dossiê contra a nossa família, também essa tal de Ana Fortes faz os ostracismos contra essa mulher do Oeste, né? Pedindo apelos ao Bita que venha prender a mulher do Oeste e salvá-las de uma pessoa tão perigosa como eu. Mediante aos escritos delas, as declarações delas, né, a todas as coisas que elas forjaram naquele dossiê, a gente percebe quanto ódio que existe em tudo que elas estão criando, simplesmente por serem mulheres deploráveis, defensoras das drogas circulantes e dos usuários, adictas por natureza, adictas à violência política. Elisete é muito adicta à violência política, não é de agora, a história dela que a condena, quando ela invadiu a escola para levar as crianças, em vez de plantar uma árvore, abraçar uma árvore e contendas com a escola, quando nem todos os pais concordam em ter uma estranha que nunca teve filhos lá dentro da escola, sem ser do corpo docente, como eu tenho denunciado várias vezes. Meu filho ficou na escola por mais de ano e muitas vezes essa mulher deplorável retirou as crianças da escola com desculpa de limpar o ambiente, levar a criança para juntar lixo, quando nós já temos a CONCAP que é junto ao lixo. E temos muitos maconheiros e pessoas deploráveis que não estão muito preocupadas com a natureza, mas sim em usar a natureza em prol de um bem comum que eles mesmos não respeitam, não cuidam e não tem nenhuma intenção que seja bem comum, mas sim propriedade privada deles. E essa é a violência política que essa Elisete programa, não só contra a nossa família, mas como temos observado, contra outras famílias. Uma mulher que não tem autoridade de mãe, ela não pode interceder desta maneira também sobre outras famílias. E temos percebido que, quando intercede, sempre de maneira tóxica, sempre usando dos mesmos álibis políticos e não aceitando que as pessoas tenham a sua liberdade. Nós usamos a nossa liberdade para contratar e pagar por um advogado, para ter o direito de acessar o capa a capa do processo, para ter direito a acessar o que elas escreveram lá. Como que essas canalhas têm acesso a saber que rola esse tipo de processo na 9ª Promotoria, se não foi provocado por elas? Claro que foi provocado por elas, pelas denúncias delas, que estão sendo acompanhadas por funcionários públicos que têm acesso ao processo segredo de justiça, cortes de escalões, estagiários de cortes de escalões, complô, total complô, grupo
stalking dentro das instituições, totalmente confirmado. E ressalvo novamente, nossa defensora tem todo o direito de cair fora, mediante eu estar demonstrando que existe uma quadrilha enrustida dentro das instituições para sequestro planejado de crianças, para deliberar essas crianças para o tráfico humano. Ela tem todo o direito de estar fora. O que ela não pode é trabalhar para essas pessoas como ela fez quando pediu um estudo social, quando pediu uma assistente social. Foi a advogada que pediu assistente social, não foi a juíza. Foi a advogada que pediu assistente social para jogar nas costas da juíza. Então, essa advogada já estava trabalhando para esse grupo, que está tanto infiltrado nas instituições e quer acesso à nossa casa, acesso negado. Os policiais, no dia da ocorrência, tiveram acesso à nossa casa e podem depor em tribunal, junto a essa juíza, junto a qualquer juiz que queira saber a verdade. Eles entraram na oficina, eles fizeram as perguntas, eles tiveram as respostas sobre o que é a nossa casa, quem somos nós, e não tem acesso negado a vadias, como a irmã da Elisete, que entra para agredir crianças, para tirar a água das crianças, para fazer delito contra direitos básicos, direitos humanos básicos. Imagina o que elas não podem fazer quando os filhos saem do canal do olhar dos pais. Sabemos que existem crimes de traição, como os crimes que elas tanto têm orquestrado de tacar fogo na nossa casa. Que a gente não tenha arredado o pé da nossa casa e tem zelado pelo nosso lar, pelo nosso castelo, pelas nossas oficinas. Mediante todas as ameaças que eu tenho informado, porque, como diz minha mãe, que sempre trabalhou no serviço público, sempre informa a delegacia. Se eles não querem registrar o boletim, se eles não fizeram, aí é problema deles. Sempre tem uma prova que você informou tal vídeo, que tal dia eu informei o vídeo onde Nando brutalmente vem com taças para atacar em mim. O que derruba todos os relatórios, todos esses relatórios, todo o dossiê que esse casal deplorável, um casal de psicopatas, um casal de abusadores de família, abusadores de criança, de cunho sexual, quando tiram as calças aí e fazem todos esses atos deploráveis, essas provocações, para ter os conflitos, as confusões, e para as crianças estar vendo uma situação deplorável dessa, se sentindo constrangido. Isso sim, tirar as calças na frente das crianças, Nando, causa constrangimento. Sim, isso causa constrangimento, porque nós sabemos que vocês estão nos denunciando, nós sabemos que vocês estão provocando tudo isso, nós sabemos que aquele portão que vocês botaram ali para dizer que a servidão é de vocês, não é um portão de proteção, nem para o cachorrinho, nem para bonito, nada. Aquilo é uma provocação contra a família, para que a família não tenha acesso ali, porque vocês dizem ser de vocês. E a gente está acompanhando de pertinho como que acontece dentro da justiça os conluios premeditados, como que ali dentro as pessoas agem contra a verdadeira e real justiça, usando as leis estúpidas, forjando grupos de violência política, grupos stalking nas instituições, que são para deliberar violência política, que esse grupo inclui o Bita, desde o ano de 2020, popularmente Bita, o policial civil, chamado Hamilton Valentim da Silveira, que me processou, inclui as assistentes social, que a gente já deu algum nome, inclusive aquela que eu morei na casa dela na Lagoa da Conceição, onde tinha o sobrinho dela no meio dos drogados, que a gente teve que sair com vassoura lá e dizer: chega de música cuibunda, aqui tem as nossas crianças e ali tem outra criança.
Então, para ver que a qualidade dessas assistentes sociais é deplorável. Mas eles insistem nesses conluios políticos, nessa politicagem barata, usando instituições. E eu vou ser inevitável, inesquecível para vocês. Eu prometo ser inevitável, inesquecível para todos vocês, porque agora eu vou arranhar. Hoje nós vamos arranhar todas as páginas e pegar os nomes. Hoje nós vamos fazer a lista. Esquece o abaixo-assinado, esquece quem assinou aquilo, porque depois vamos voltar a falar. Vamos pegar os nomes dos funcionários públicos. Nós precisamos dos nomes de juiz para botar aqui nas costas dessa canalice. Nome de juiz, nome de promotor, nome de canalhas deploráveis que estão vazando informação, não importa se é o secretário da juíza, se é o estagiário que está lá. Essa galerinha que da digitalização, eles têm acesso a tudo. E eles têm que ter ética, moral e ética. Foi tirado das escolas, foi tirado das faculdades a moral e a ética. Aí os canalinhas estão lá, tendo acesso, vai para a internet, quem é a tal da professora? Ela teve aqui, eu consegui tua página social, quero te avisar aqui, que tá rolando, né? E assim que elas tiveram acesso. Eu tinha sido escoltada, eu nem tinha chegado em casa e elas já estavam tendo acesso a tudo que eu falei lá, que o estagiário estava lá e todo mundo estava lá. Isso é ética profissional? Com isso você não está preocupado, Aurélio Giacomelli da Silva? Isso é segredo de justiça, senhor promotor público Aurélio Giacomelli da Silva? Aurélio Giacomelli da Silva, você, o promotor da infância, esse que eu falo mal, que eu xingo, que eu digo um monte de coisa lá na internet, bunda mole, você é um bunda mole. Isso que tu eres, um bunda mole, porque o segredo de justiça de você só vale para colocar a denúncia que a Vitória fez no dia 9 e tentar a suspensão. A suposta proteção integral que vocês inventaram, o conluio político de vocês inventou, para desinstituição do poder familiar. Vocês estão fazendo isso? É um conluio com violência política, terrorismo político e com, além da violência e do terrorismo, ostracismo, que um promotor jamais pode ser ostracista com a criança e com a família. Você está sendo ostracista com a família. Você está sendo ostracista quando você é permissivo que as informações de um segredo de justiça não cheguem à família sem a gente desembolsar uma baita grana para uma advogada, mas cheguem nos seus canalhas de estimação. Chega no seu grupinho de projetar um sequestro legalizado. É grave, senhor promotor. E eu posso acusar você em corte internacional? Porque aqui não julga ostracismo. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina não julga ostracismo para corrigir um promotor. Mas uma corte latino-americana, ela pode interferir no Brasil. Ela pode interferir. Quando o Brasil tiver a breca, que as instituições estão fazendo sequestro legalizado de crianças saudáveis para prejudicar os pais por causa de violência política, de terrorismo político, de conluios políticos, de grupos, que desde aquele ano que esse juiz, o mesmo Reni Batista Neto, deu entrevista aonde? Na televisão, sobre como ia ser orquestrado isso. E lá ele diz que não é bem assim, tirar criança dos pais. Por isso que você, Aurélio Giacomelli da Silva, você está fortalecendo o grupo da violência política. Quando você aceita denúncias mentirosas de um conselho um conselho mutilar, que mutila a criança, que tira a criança de famílias, de tribos, para botar lá no sequestro. A criança vai para adoção, o disfarce da adoção, como a adoção é uma grande coisa, eu acho uma grande coisa, eu gostaria de adotar.
a Elisete deveria adotar, já que ela não tem filho nenhum, e não teria mais criança jogada para ter que ter conselho tutelar e bosta nenhuma. Mas, como vocês são uma quadrilha política, usando a promotoria para violência política, terrorismo político, vocês pegam essas canalhas, dão uma informação vazia para elas e elas transformam num dossiê. Dossiê, porque eles ficaram sabendo que na 9ª promotoria estava rolando algo contra a família. Estava rolando, estava tramitando. Sim, governador, vamos usar as palavras adequadas. Estava tramitando na 9ª promotoria isso. O sequestro das crianças. O sequestro da tal guarda das crianças. É isso que vocês querem que eu fale. Nunca teve um processo de guarda das crianças em discussão. A única coisa que tem em discussão é um promotor calcinha e canalha de um grupo de violência política que aceitou a denúncia de um conselho tutelar, mesmo depois de me conhecer pessoalmente, através da juíza, que exigiu que viessem nos buscar, para ela nos conhecer, para presencialmente falar 40 minutos gravado para ela, que foram os 40 minutos que vazaram através do secretário dela ou de alguém, como o promotor público, que eram as 3 pessoas que estavam lá dentro. Ah, pode ser a própria juíza que mandou para o grupo terrorista? Não, não pode ser. Não pode ser ela. Ela jamais mandaria para o grupo terrorista fazer um dossiê desse calibre, imoral, ilegal. Porque aí ela teria que ser destituída do seu cargo. E ela não poderia ser considerada amoral mediante o próprio governador. Como ele diz com a boca dele, que Mônica é amoral junto com a desembargadora e com o tal Ministério Público. Esse mesmo Ministério Público, canalha, que tem que passar o pente fino, que outorgou essa libertinagem aqui, junto com esse juiz e com o grupo terrorista, fazendo a prova científica nesse momento que nós temos um bolo e 2 bolos. Um pessoal tentando trabalhar e outro pessoal que é violência política pura, usando o direito positivo e a justiça. E nessas horas, se eu sou uma advogada fraca, se eu sou uma advogada que saí da UFSC, que não li as cartas de direitos humanos, não li o Manifesto Comunista ou essas coisas, eu imagino que, se eu sou uma advogada fraca, saio correndo. Correndo saio. Mas se sou uma advogada limpa, que não estou envolvida com esses grupos, entendo logo o que está acontecendo e me posiciono. Isso é para ti, Cristina. Porque você está fora, tu correu, mas tu não está não, tu está dentro. Você não sabe como que é as leis para advogados canalhas. Você não sabe qual é a lei internacional para o advogado canalha. E vocês têm que começar a respeitar leis mais legítimas antes de pegar o dinheiro das pessoas. Antes de se meter nas causas que vocês não vão dar conta. Ou estudar mais. A palavra seria estudar mais. Diferente de uma mãe odiosa que essas canalhas da violência política tentam implantar, porque nela só existe o ódio. Nela só existe aquela lei que eles fizeram para a criança estar na escola, para eles ter acesso. Aí vem os pais e diz, acesso negado. Aí o pai já é um pai corrupto por natureza, um pai que o pai não quer a escola, então o pai é delinquente. Não, senhora Mônica, senhor Aurélio, assistentes sociais envolvidas e todos os canalhas do Conselho Tutelar. Pai relapso seríamos se nossos filhos vivessem doentes num posto de saúde. Pais relapsos seríamos se os nossos filhos fossem um delinquente que não sabe escrever. O Sérgio Henrique, ele ganhou um caderno verde, igual o caderno amarelo da mamãe, onde que ele escreve os textos, é corrigido o português dele,
Por mais de 2 anos a gente trabalhou desta maneira para poder dar escrita para um garoto de 15 anos, quase 16. Ele não conseguiu a escrita em todos esses anos de escola. E vocês querem dizer que eu não tenho autonomia e autoridade para falar da agenda da escola? Pasmem vocês. Não são só os erros de não botar um S, um R e cedilha. Não é só o português o problema. O problema também é a geografia, também é a história. Também são a falta de ética que ele tem com a mãe, que isso é gerado não pela genitora, isso é gerado por escola fraca, por professoras delinquentes, por professoras decadentes, que não respeitam os próprios pais das crianças, que impõem toda essa politicagem lá dentro, e esse mimimi, e perdem o tempo de ensinar o verdadeiro português. Todas as minhas causas e apelações nos meus vídeos são reais, inclusive como quando eu me prostro contra a minha própria defensora. A minha própria defensora, querida, eu só assinei aquele papel para você porque meu filho pediu. Eu nunca precisei de você. Agora fizesse um trabalho, o trabalho também aparece no processo o seu trabalho. E eu sou justa por natureza para falar. Agora, um pedido para uma assistente social infiltrar minha casa que você fez é conluio com a violência política. Simples assim. Mas isso não quer dizer que você não está convidada para tomar o café na minha casa. Você continua convidada, mesmo estando fora, para entender um pouco mais disso e para fazer as suas ressalvas das suas intenções. Ampliar a visão, acreditamos nas suas intenções, mas acreditamos que não tens a preparação que a escola do Alessandro Argenta e do Jefferson Osvaldo Vieira me deram na dor, na prática, sabe? De ter que criar a minha gramática. Coisa que essas pessoas fracas, como a Elisete e o Nando, e a violência política deles, não têm ideia que eu sou capaz de resistir. Porque eu já fui testada, eu já fui treinada, eu já sofro por mais de décadas para almejar uma justiça que nunca vai acontecer mediante a seita do direito positivo, que é uma seita, não é nem uma doutrina. Ainda se fosse uma doutrina, era mais fácil de lidar e existia a possibilidade de resgate aquele procedimento que foi feito em detrimento da criança. Mas, como é uma seita, não tem possibilidade. Eles estão fechados com tudo que não presta. E só se esquivar de tudo que não presta já é muito difícil. Você quer acrescentar algum nome? Pode falar que eu vou... foi junto ao conselho. O Nando foi junto ao conselho tutelar. Mais uma vez eu peço imediatamente o fechamento do conselho tutelar. Tem que criar uma instituição para auxiliar, mas não é o conselho tutelar. Cria-se uma instituição de pais conscientes. Eu acho bem justo. Acho que aqui em Floripa existem boas famílias que criaram bem seus filhos, que têm bons resultados com seus filhos, que podem criar a instituição de pais conscientes. Fecha esse conselho tutelar e eu sugiro pais conscientes, instituição nova, começar de novo. Estamos começando o ano do dragão. Não, é o ano da serpente. Um ano novo. Começamos um ano novo, né? Não demonizamos o dragão e a serpente. Sejamos astutos como eles. Criamos uma nova instituição chamada Pais Conscientes. O que ele deliberou aí? Não, aqui eles estão muito preocupados, assim, muita preocupação que você está deturpando a justiça, divulgando a imagem de um oficial de justiça. Tá. Eles não estão preocupados com as crianças, eles estão preocupados que eu estou deturpando. Expondo os policiais. Eu estou expondo os canalhas. As figuras públicas. Meu Deus, eu estou expondo. O policial, ele veste a farda, não a fralda. A farda, ele é público. Ele é nosso. Ele não está se queixando. Não, o policial não está se queixando. Ele sabe que eu posso expor. Quem está se queixando os queridos vêm com a farda, vêm com a boina, me extraditam da minha casa, viajam um passeio agradável na minha própria lancha, porque eles estão tão de saco cheio com aquele oficial de justiça meio maconheiro,
mentiroso, que eles perceberam que foram extraídos do trabalho deles por uma balela, que um clique da juíza ela já tinha nós nas telas para falar com ela. Mas o mentiroso, o canalha, o deplorável do conluio que fez isso aqui, junto com Nando e Elisete, que provocaram tudo isso, criou uma contenda lá. E eu expus, que é para ficar registrado, para jamais essa canalha poder se eximir, que aquela extradição foi responsabilidade dela e do grupo de violência política dela.